Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui novamente. A gente vai começar, né, o volume 4, né, do nosso plano de ensino tutorado, né? A gente já passou por 3 volumes aí, com 4 semanas cada uma, né? Agora a gente vai chegar no quarto, né? E no qual hoje a gente vai um pouco saber mais, que é uma matéria que eu acho que eu comecei a falar, no estudo presencial com vocês, eu não me recordo. Ah, não, eu falei sobre orientação no espaço geográfico, né, não foi localização. Mas, a gente vai aprender um pouco mais sobre o que são, né, não sei se vocês já viram um mapa, mas qualquer mapa que vocês, achar na internet aí, ou que vocês vêem no livro de vocês vão ver que tem umas certas linhas imaginárias, sabe, tem linhas nesse mapa que não existe na realidade, que eles só feitam no mapa, né. E essas linhas eles vão ter um propósito, eles vão ter um serviço, né. Eu acho que vocês já fizeram uma atividade sobre isso, na época naquele feriado do carnaval, né, depois que voltou, eu passei e falei pra vocês fazerem uma atividade no qual vocês, separavam o hemisfério norte do sul, enfim. E aquelas linhas, elas têm o propósito de basicamente a gente se localizar no espaço, né. O mapa nada mais é que é a tentativa de colocar no plano a Terra, né, o planeta Terra, que é esférico, e através de diversas técnicas, né, que isso vocês vão aprender mais pra frente, se conseguiu, né, o ser humano conseguiu passar, né, pra gente conseguir ver melhor, né, tem certas distorções, né, não é perfeito, mas a gente conseguiu passar o que está na esfera da Terra, né, no planeta Terra, que ele é redondo, né, ele é esférico, a gente conseguiu passar para o plano, e esse para o papel, né, para um papel plano. E isso se chama o mapa, né, o mapa nada mais que isso. E essas linhas imaginárias que existem no mapa servem para a gente se localizar melhor, né. Como que a gente localiza determinado país, num contexto mundial, né. Como que a gente então a gente separou o mapa em várias partes, vocês vão ver melhor, né, esses mapas vão ter diversas linhas, por qual? Porque para a gente localizar melhor os países, certo? Então a gente vai estudar um pouco sobre localização no espaço geográfico, só que, eu vou pular já para as atividades aqui, vou até aumentar um pouquinho o zoom, por quê? Eu vou usar uma, eh, um material que eu fiz para vocês aqui, certo? Que vocês, a partir desse material, vão entender melhor, sobre esperar carregar. Vocês vão entender melhor sobre essa questão da localização, né, de com imagens melhores e tudo mais. Então, gente, a partir desse material aqui que eu vou explicar para vocês a matéria que está lá na apostila. E a partir desse material eu vou querer que vocês façam, eu vou compartilhar para vocês, e a partir desse material eu vou querer que vocês façam as atividades que tem lá. Eu vou ajudar vocês, eu vou ler com vocês, eu vou explicar a vocês como fazem as atividades, certo? Mas eu quero que vocês tentam fazer ela a partir do meu material, porque aqui eu acredito que vai ser um pouco mais explicativo, né, para vocês, vai ser um pouco melhor para vocês observarem o que que eu quero falar, certo? Então, localização no espaço geográfico, a gente vai um pouquinho aprender sobre paralelos e meridianos. Como eu disse, o mapa, em geral, ele vai ter uma série de linhas, certo? E essas linhas, elas vão ter essas aqui também, certo? São 2 linhas. E essas linhas vão ter com uma certa função. Essas linhas, elas vão se chamar paralelos e meridianos. O que que são paralelos? Aqui, ó. Vamos ler primeiro o textinho que vocês entenderem melhor. Para localizarmos lugares e objetos com precisão na superfície terrestre, utilizamos um conjunto de linhas imaginárias que são tratadas sob os mapas e globos. Essas linhas imaginárias são denominadas paralelos e meridianos. Então, como eu disse, para a gente localizar melhor um país, a gente precisou, quando a gente passou o que está a gente representou, fez uma representação do globo,
né, da esfera do globo no papel, no plano, a gente precisou fazer uma série colocar nesse mapa, né, nesse plano, uma série de linhas, porque a partir dessas linhas a gente localizava melhor os países, no contexto global, certo? Então e essas linhas vão ter nomes, vamos chamar paralelos e meridianos. O que são paralelos aqui? São linhas horizontais, ou seja, deitadas, que circundam o planeta no sentido leste a oeste. Lembram lá da Rosa dos Ventos? Norte, norte, ó, bota aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, ou oriente e ocidente, né? Norte, sul, leste, oeste. E os paralelos são linhas que cortam o planeta no sentido de oeste para leste ou de leste para oeste, certo? Ou seja, são linhas deitadas, linhas horizontais, linhas deitadas, ó, de sentido leste para oeste ou de oeste para leste, enfim, e que vão cortar o planeta. Olha lá, tá vendo essas linhas deitadas? Esses são os paralelos, certo? E vai ter um paralelo principal que é o mais importante de todos, que é a linha do Equador, pois divide a Terra em duas partes iguais, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. Lembra lá que eu falei para vocês que essas linhas vão ter certas funções? E dessa função vão ser a localização dos países. E o principal paralelo que existe, o mais importante, é a linha do Equador, aqui, a linha do Equador. Ele divide o globo no meio, certo? É a linha que divide o globo no meio, em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. A gente vai ver que tem uma outra linha aqui, que é também importante, que vai separar hemisfério oriental do hemisfério ocidental, ou de leste, hemisfério, né, leste ou oeste, certo? A gente vai ver daqui a pouco. Mas a mais importante paralela, ou seja, linha deitada aqui, a mais importante linha de sentido leste a oeste, linha deitada, linha horizontal, vai ser a linha do Equador, porque ela vai dividir o planeta no hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Tudo abaixo dessa linha vai ser hemisfério sul, tudo acima dessa linha vai ser hemisfério norte. Lembre que a partir dessas linhas, a gente separa, a gente divide o planeta em certas regiões, para a gente se localizar de forma melhor os países. Então é para isso que serve essas linhas, certo? Para dividir. E Equador vai fazer isso, vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo acima da linha do Equador, hemisfério norte, tudo abaixo, hemisfério sul, certo? Além disso, vão ter outras linhas também, que elas vão ser conhecidas como latitudes, que elas vão ser linhas que vão ser medidas em graus, certo? Paralelos do hemisfério norte e paralelos do hemisfério sul, certo? E elas vão ser medidas em graus, certo? E elas vão ser chamadas latitudes. Além delas, tem outros paralelos aqui que também são importantes, que é o Trópico de Câncer, que é que todo mapa vocês vão ver esse Trópico de Câncer, certo? Para localização. Todo mapa vocês vão ver. Trópico de Câncer, que é a linha que está a primeira que vem depois da Equador aqui, né? Círculo Polar Ártico, abaixo aqui, né, no sul do Equador, vai ter o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, que são outras linhas também, muito importantes, são muito famosas, que todo mapa vai ter, certo? Além delas, vão ter uma série de linhas secundárias aqui, que vão ser divididas em graus, que vão se chamar latitudes, que vão servir para a gente localizar de forma precisa um ponto no planeta. É a latitude junto com a longitude, que eu vou explicar mais depois o que é elas, certo? Então vamos seguir aqui. Agora em relação aos meridianos, que são as outras linhas, né? Os meridianos são linhas verticais, ou seja, em pé, traçadas do polo norte ao polo sul. Então, os paralelos são essas linhas deitadas, certo? Que do sentido leste a oeste. Agora, os meridianos são linhas em pé, linhas verticais, certo? Linhas verticais, linha em pé, que vão ser traçadas do polo norte ao polo sul. Vão dividir o planeta do polo norte ao polo sul, que também vão ser divididas em graus, que vão se chamar longitude, que eu já vou explicar daqui a pouco, certo? Então, não só as linhas deitadas, linhas de sentido leste a oeste, horizontais, vamos chamar paralelos. As linhas verticais, do sentido norte e sul, do polo norte ao polo sul,
vão se chamar longitude não, vou chamar meridianos. Eu já vou explicar o que é a longitude. O principal meridiano que existe no planeta é o meridiano de Greenwich, pois também divide a Terra em duas partes iguais, chamadas de hemisfério leste ou oriental, aqui ó, hemisfério leste ou oriental, e hemisfério oeste ou ocidental, que está aqui no mapa também. Então lembra que ó, as linhas elas vão ter a função de dividir o planeta em partes, para a gente localizar os países de forma mais clara? A linha do Equador, que é o principal paralelo, divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O meridiano de Greenwich também vai dividir o planeta, só que em hemisfério ocidental, que é onde o Brasil está localizado, certo? E hemisfério oriental, certo? Que está em países como a Índia, a Ásia, o continente asiático, grande parte da Europa, a Rússia principalmente, certo? Que vão estar na parte oriental. Pelo menos a Rússia principalmente vai estar no hemisfério, toda ela no hemisfério oriental. Enfim, mas como eu disse, o meridiano de Greenwich também vai dividir o planeta em duas partes, hemisfério ocidental e hemisfério oriental, assim como o principal paralelo, que é o Equador, que divide hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai para. E outra coisa que eu não falei, desculpa, é que essas linhas, os meridianos, elas também vão ser divididas. Todas essas, tirando o meridiano de Greenwich, vão ter várias linhas aqui, ó. Elas também vão ser divididas em graus. Esses graus vão se chamar longitude, que entra na questão das coordenadas geográficas que eu vou falar agora. Vamos lá. Coordenadas geográficas. É um sistema de linhas imaginárias que tem o objetivo de mostrar a localização exata de um único ponto por meio do cruzamento de uma linha horizontal, latitude, com uma linha vertical, longitude. Então vamos lá. Eu disse que um mapa, em geral, né, vão ter linhas horizontais e vão ter linhas verticais, certo? As linhas horizontais se chamam paralelos, as linhas verticais se chamam meridianos. O principal paralelo é o Equador, divide o hemisfério norte e sul, e o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que divide em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, hemisfério oeste e leste, certo? Beleza. Cada uma dessas linhas, né, desses tipos de linhas, por exemplo, os paralelos, vão ter sublinhas aqui, né, vamos dizer assim, né, além das famosas Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, do Círculo Polar Ártico e Antártico, vão ter outras linhas aqui que vão ser divididas em graus, assim como os meridianos. Também vão ter outras diversas linhas que também vão ser divididas em graus. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus. Igual tá aqui, ó. Essa imagem representa bem, certo? Então, o planeta, em geral, quando vocês veem o mapa, vão ter várias linhas, e essas linhas elas vão ter números em graus, certo? Aqui, ó, a latitude, ó lá. A distância em graus dos paralelos, que essas linhas aqui, os paralelos, linhas horizontais, deitadas. A distância em graus dos paralelos, ou de qualquer ponto na superfície em relação à linha do Equador, aqui, ó, linha do Equador, vão ter outras linhas aqui, ó, linha do Equador, outras linhas deitadas. Então, qualquer linha que tem relação com a linha do Equador, dividida em graus, linhas deitadas, que tem relação com a linha do Equador, vão se chamar latitude, certo? Que são os paralelos medidos em graus. Então, que está aqui, ó, latitude, tem essas diversas linhas. A linha do Equador está aqui, ó, 0 grau. 0 grau é a linha do Equador. 0 grau aqui representa a linha do Equador, divide o planeta no meio. E vão ter outras linhas aqui, ó, que cada uma vai representar um grau diferente, 30 graus, 60 graus, 90 graus.
né? Aí depende do mapa que vai ter, né? A divisão do mapa vai ter. Também aqui 30, 60, 90. E como eu disse, o Equador vai dividir o planeta em dois hemisférios. Aí vai ter os graus do hemisfério norte, que aqui estão chamados de positivo, e os graus do hemisfério sul, que aqui está como negativo. Então a linha do Equador divide o planeta no meio e também divide os graus, porque vão ter os graus que crescem a partir que vai indo para o norte do planeta, certo? Que representa o hemisfério norte, e vão ter os graus que representam o hemisfério sul, pois a linha do Equador, onde está 0 grau, divide o planeta no meio. Então, latitude são esses números aqui, que representam essas linhas deitadas aqui. Tudo bem? Beleza. Agora vamos ver a longitude. Longitude, a distância em graus dos meridianos ou de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos voltar para esse mapa aqui. Tá vendo que tem várias linhas? Qualquer linha dessa, qualquer que representa o meridiano, que está dividida em graus, vamos chamar longitude. Ou qualquer linha dessa que tem relação com o meridiano de Greenwich, que é a que também vai dividir o planeta no meio, também se chama longitude, certo? Então, assim como os paralelos têm as latitudes, os meridianos vão ter as longitudes. E a divisão vai ser a mesma. Está vendo esse 0 graus aqui? Esse 0 grau representa o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Então, assim como os paralelos, vão ter as medidas em graus que representa cada hemisfério. Que no caso aqui, olha lá, 30, 60, 90, ele não colocou aqui, mas 120, 150, né? 120, 150 e 180, né? Então, cada uma dessas linhas vão ter os seus graus representantes, né? Que nesse caso, os números positivos aqui vão representar o hemisfério oriental, né, o hemisfério leste, e os números negativos aqui vão representar o hemisfério ocidental, ou hemisfério oeste, certo? Então aqui, assim como o Equador, vai ter o meridiano de Greenwich, que também vai dividir o planeta em duas partes, e cada uma dessas partes vai ter os seus graus representados, certo? Então a longitude vai ser esses números de baixo aqui, ó, que representa essas linhas em pé, aqui, ó, que tem relação com a linha do meridiano de Greenwich. Tudo bem? Entenderam essa parte? Então vamos lá. Aqui tem um exercício que vocês não vão precisar fazer, eu quero que vocês façam só o do PET, mas aqui tem um interessante. Tá vendo esse contorno em preto aqui? Esse contorno representa o Brasil, onde a gente está localizado. E essa linha mais forte aqui, ó, representa a linha do Equador. A linha do Equador divide o planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte, tudo acima da linha do Equador é hemisfério norte. Tudo abaixo da linha do Equador é hemisfério sul. Agora, o Brasil, a maior parte do território dele, 90% da parte do território dele, está no hemisfério sul ou está no hemisfério norte? Se alguém perguntar isso para vocês, se vocês verem alguma atividade que tem esse tipo de pergunta, lembram que o Brasil, a maior parte do território brasileiro, como eu estou mostrando para vocês aqui, estão no hemisfério sul. Olha lá. Essa linha representa a linha do Equador. Tudo acima dessa linha é hemisfério norte. Tudo abaixo é hemisfério sul. Aqui está o contorno do Brasil. O Brasil a maior parte do território está no hemisfério sul. Tudo bem? E uma pequena parte está no hemisfério norte. Ok? Então tá. Aqui tem uns exemplos que eu quero falar para vocês. Porque qual é o objetivo das coordenadas geográficas? Que eu falei para vocês. É localizar um ponto, exatamente um ponto, né? É você localizar de forma precisa um ponto no planeta Terra, certo? Que vai ter a latitude e vão ter a longitude. Tudo bem? Então dá, isso a gente já viu. Beleza. Agora vocês vão ver que vão ter muitos exercícios que vão pedir para vocês falarem quais são as coordenadas geográficas de determinado ponto. Aqui está um exemplo. O ponto A ele está aqui,
Tá vendo? Ponto A. Aí eu pergunto para vocês, qual é a latitude do ponto A? Eu falei para vocês que a latitude são esses números aqui, que representam essas linhas deitadas, certo? Que são as latitudes, né? Que tem relação com os paralelos, que tem relação com a linha do Equador, que é onde está o 0 grau aqui, linha do Equador, certo? Eu falei isso para vocês. Então, esses são as latitudes, esses números aqui. Qual que é a latitude do ponto A? Olha aqui, ponto A. Vocês podem vir para cá ou para cá, mas aqui está mais perto. Então, vamos ver qual é a latitude. Só você seguir a linha aqui, ó. Vou seguir a linha, vocês vão ver aqui, ó, 50 graus. Vamos seguir a linha do ponto A, ó, 50 graus. Logo, a latitude do ponto A vai ser 50 graus. Mas olhem bem, vão ter dois 50 graus aqui, ó. Vai ter uns 50 graus no hemisfério sul e vai ter 50 graus no hemisfério norte. Lembra, 0 grau é a linha do Equador. 0 grau é a linha do Equador. Vão ter números que representam o hemisfério norte e vão ter números que representam o hemisfério sul. Então, vocês têm que falar para mim, além dos graus, vocês têm que falar para mim em qual hemisfério que ele está localizado. Senão eu posso confundir, que é o norte ou o sul. Então eu posso confundir. Então é importante vocês falarem para mim, além dos graus, qual hemisfério que ele está localizado. Então, por exemplo, o ponto A está a 50 graus, a latitude dele é 50 graus sul. Aqui, latitude 50 graus sul. Agora vamos ver a longitude. Lembra, a coordenada geográfica ela cruza duas linhas. Ela cruza duas linhas e a partir desse cruzamento, quando uma encontra com a outra, e você fala qual linha que está encontrando com a outra, você consegue localizar no mapa um determinado ponto de forma exata. Isso que serve a coordenada. Então, além da latitude, vai ter a longitude, que são esses números de baixo e os números de cima aqui, ó. Que são números, são graus que representam as longitudes, né, que representam esses números, essas linhas verticais, essas linhas em pé aqui, né, que são a medida em graus dos meridianos, que tem relação com o meridiano de Greenwich, que divide também, assim como a linha do Equador, divide o planeta em duas partes, hemisfério oriental, ou hemisfério leste, e hemisfério ocidental, hemisfério oeste, no qual cada hemisfério também vai ter os seus números. Então, o ponto A, vocês vão falar para mim. Vocês vão seguir a linha, tanto para cima quanto para baixo. Vamos ver aqui, ó. Para baixo que está mais perto. Segue a linha, achou. 100 graus. A longitude são esses números aqui, cima e de baixo. Então, vocês viram aqui, ó. Pegou a linha, seguiu, veio para baixo, 100 graus. Então, vocês acharam. Longitude é 100 graus. Aí eu pergunto para vocês. Qual eu falei com assim como a latitude, né? Tem 100 graus que representa o 100 graus do hemisfério oriental, hemisfério leste, e tem os 100 graus do hemisfério oeste, ocidental. Então, vocês têm que falar para mim qual que é o hemisfério. Hemisfério leste ou hemisfério oeste? Vocês têm que falar para mim, certo? Então, nesse caso aqui, é o hemisfério leste ou oriental. Então, aqui, longitude 100 graus leste. Só ver, só dar uma olhada aqui, ó. Nessas imagens que eu falei para vocês, daqui do Equador, que ele divide o planeta em duas partes, do meridiano de Greenwich, que também divide em duas partes, certo? E a partir dela você vai lembrar, né, qual hemisfério que tá, que é importante vocês localizarem para mim, certo? Vamos fazer rápido aqui o ponto E. Latitude do ponto E. Só seguir a linha, ó, latitude, são os números laterais aqui, ó. Segue a linha, ponto E, 50 graus. Agora, 50 graus norte ou sul? Linha do Equador é 0 graus aqui, certo? Para baixo é sul, para cima é norte. Então, 50 graus norte. E longitude? Longitude é as linhas de baixo e de cima aqui, ó. Longitude, segue a linha. Achou, 60 graus. Mas é 60 graus. Tem relação com o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich dividido o planeta em duas partes: hemisfério leste oriental e hemisfério oeste ocidental. Nesse caso aqui, ó, 60 graus leste ou 60 graus oeste? 60 graus leste. Ok?
Entenderam? Então vamos lá para as atividades do PET. Então vamos lá, gente, aqui nas atividades do PET. Vamos ver se vocês conseguem fazer para mim. Vamos lá. Por que os paralelos e meridianos, o número 1, né, são chamados de linhas imaginárias? Como é feita a distribuição dessas linhas pelo globo? Então vamos voltar para o material lá. Aqui, ó. Por que os paralelos e meridianos são chamados de linhas imaginárias? Aqui, ó. Por quê, né? Basicamente para a gente localizar qualquer ponto na superfície terrestre, qualquer um país, por exemplo, né? Essas linhas elas vão dividir o planeta em regiões e para isso que elas servem, para você localizar, né? Localizar lugares e objetos com precisão na superfície terrestre. O objetivo delas é essa. Agora ele está perguntando o que são os paralelos e o que são os meridianos. Está aqui. Como que eles são distribuídos? Tudo aqui, paralelos. O que é, qual que é o principal paralelo, os meridianos, o que é, qual que é o principal paralelo. Só você ir lá, voltar aqui no material e responder para mim. Então, tranquilo. Vamos lá para o próximo. Observe o mapa abaixo e responda. Ele está perguntando, ó, o ponto A aqui, gente, ó, ponto A. Está relacionada da seguinte localização em coordenadas geográficas. Ponto A, vamos lá, ponto A. Aqui, ó, ponto A. 50 graus norte e 100 graus oeste. Aqui, ó. Por quê? Vamos lá. Primeiro é a latitude, certo? 50 graus. Então, a latitude são esses números laterais, que representam as linhas deitadas, né, que é a medida em graus dos paralelos em relação à linha do Equador. Então, vamos lá. Então, o ponto A segue a linha, achou 50 graus. 50 graus. Agora, é os 50 graus do hemisfério norte ou os 50 graus do hemisfério sul? 0 grau, a linha do Equador dividida o planeta em duas partes, norte e sul. É os 50 graus da linha do hemisfério norte, 50 graus norte. Igual tá aqui, 50 graus norte. Agora, vamos ver a longitude. Longitude são essas linhas de cima e as linhas de baixo, que tem relação, que são a medida em graus dos meridianos, que são as linhas em pé, né, que tem relação com o meridiano de Greenwich, aqui, 0 graus. Então você vai chegar ao ponto A, vai seguir a linha 100 graus, beleza? Longitude é 100 graus. Mas é 100 graus do hemisfério ocidental, oeste, ou é 100 graus do hemisfério leste? É 100 graus do hemisfério oeste, igual tá aqui. Agora relacione os demais, letra B, C e D e as devidas localizações geográficas. Eu já dei exemplos lá no material, né? Agora eu dei outro aqui e eu acho que vocês conseguem fazer para mim os outros. Tá? Qualquer dúvida é só falar para mim, certo? Número 3, de acordo com o material, né, estudado nessa semana, a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério norte ou sul. E isso está lá no material também. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Vê esse desculpa, gente. Vê essa representação do globo aqui, ó. Essa figura. Essa linha principal mais forte aqui é a linha do Equador, divide o planeta em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. O território brasileiro a maior parte dele está no hemisfério sul ou norte? Abaixo da linha do Equador é sul, acima é norte. Já falei disso, se quiser volta o vídeo lá e responda para mim, tá? Agora, número 4. Durante o voo, as coordenadas geográficas são fundamentais para a localização. Muitas vezes o comandante costuma informá-las aos passageiros. O que são coordenadas geográficas? Só voltar lá no texto lá, tá aqui, ó, no material. Aqui, ó, coordenadas geográficas. Parte de coordenadas geográficas tem um textinho explicando o que são. Já falei, se quiser volta o vídeo lá, no qual eu explico melhor. Então vocês vão responder para mim. Letra B. Observe neste mapa a localização do Manaus, aqui, ó, Rio de Janeiro e Brasília. Todos estão localizados no mapa. Depois informa a latitude e a longitude de cada um desses municípios. Aqui, gente, vocês têm uma visão somente do Brasil. Mas a lógica e tudo que eu ensinei em relação ao globo se aplica também ao Brasil. Ou seja, essas linhas laterais aqui são as medidas em graus
dos paralelos, das linhas deitadas, né, as linhas horizontais, certo? Então, então, assim como lá em cima, né, lá no mapa do globo inteiro, esses números também são as latitudes. E esses números embaixo aqui, assim como o mapa do globo, são os graus que representam as longitudes, né, que representam as linhas em pé, né, as linhas verticais, as linhas as medidas em graus dos meridianos, tudo bem? Então, para você fazer essa questão, vocês vão fazer da mesma forma que essa aqui, só que numa escala onde só está o mapa do Brasil, certo? Mas as linhas são as mesmas, latitude e longitude são a mesma. É só você cruzar latitude com longitude, certo? E todas essas cidades, só vou dar uma dica para vocês, estão no hemisfério sul. E o Brasil como um todo, todo o território dele está no hemisfério oeste. Entendeu? Então, além dos graus, você tem que colocar o hemisfério. Já estou dando uma dica para vocês. O Brasil inteiro está no hemisfério oeste. E o Brasil, a maior parte do território, mas todas as cidades estão no hemisfério sul. Tudo bem? Para ficar mais fácil. Só se falar o grau para mim. Certo? A lógica é a mesma, tá? E número 5, última questão. Hoje em dia, há ferramentas digitais de localização, como o aplicativo para celular, que utiliza as coordenadas geográficas, estou falando do GPS, e nos ajuda a encontrar qualquer lugar ou endereço. Cite alguns aplicativos ou equipamentos que você conhece com essa aplicabilidade. No dia a dia de vocês aí, quando vocês mexem no celular, vocês já precisaram usar para se localizar, eh, para vocês não se perderem o GPS, por exemplo, é um exemplo. Tem outros aplicativos, vários outros aplicativos de ônibus que usa isso, aplicativo de trânsito, né? Enfim, tem vários aí. E caso vocês tenham algum exemplo de aplicativo que usa esse tipo de tecnologia, vocês falem para mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, certo? E até a próxima aula.